Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos à nossa sétima aula. E no vídeo de hoje, eu irei dar continuidade sobre os conteúdos de artes gráficas, tá? E também vamos falar sobre ilustrações e um pouco sobre a escrita e os alfabetos, certo? Mas antes de adentrarmos sobre esses conteúdos, eu preciso lembrar a vocês que é de suma importância que vocês leiam com bastante atenção os conteúdos do módulo 3 do nosso livro, pois o nosso exercício foi elaborado com base nesses conteúdos, tá? Então, falando sobre a arte gráfica, as artes gráficas, eu preciso lembrar a vocês que as artes gráficas, ela vai agregar, ela vai fazer uma junção entre as palavras, ou seja, a escrita e a imagem, para contar uma história, certo? Eu vou mostrar para vocês dois cartazes, duas imagens. Uma imagem que é uma reprodução da capa de um catálogo da Semana de Arte Moderna de 1922, ou seja, que pertence ao início do movimento artístico modernista e foi criada por um artista carioca afrodescendente chamado Emiliano de Cavalcante. E uma outra que é sobre a primeira Bienal de Arte de São Paulo, tá? Que é um cartaz premiado na arte da primeira Bienal de São Paulo, tá? Então vamos começar observando a imagem reproduzida aqui no nosso livro sobre a capa do catálogo que falava, que trazia a divulgação da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi criada pelo artista plástico carioca Emiliano de Cavalcante, tá? E aqui nós temos a reprodução, né, de um cartaz que foi premiado, que divulga a primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Ou seja, nesses dois trabalhos, os artistas estão utilizando dois elementos bastante importantes, bastante significativo nas expressões artísticas, que é o quê? A escrita ou a palavra e a imagem, para divulgar algo, para divulgar um evento. No primeiro, está falando da divulgação da Semana de Arte Moderna de 1922. E no segundo, está falando sobre a primeira Bienal Internacional de Arte, que foi realizada em Perdão, aqui não tem a data. E eu não lembro exatamente o ano. Ah, perdão, tá aqui. 1951 foi o ano que aconteceu a primeira Bienal de Arte Internacional de São Paulo, tá? Então foi um grande movimento que aconteceu nas artes brasileiras, com artistas modernistas, tá? Falando sobre as ilustrações,
ilustrações, elas surgem por volta de meados do século XIX. E elas são utilizadas para o quê? Para ajudar a contar uma história. Ela agrega a escrita e a imagem, tá? Para contar uma história. Ou seja, o profissional que trabalha com a ilustração é chamado de ilustrador. Esse profissional, ele cria ilustrações a partir de um texto. Ele recebe um texto, ele lê aquele texto, interpreta o que o autor daquele livro ou daquela crônica quer passar para o espectador, e ele cria algumas imagens e apresenta para o autor. O autor, autorizando essas imagens, serão reproduzidas nas páginas desse livro, complementando esse texto. Essa é a função da ilustração, tá? Que ela surge no final das décadas do século, das últimas décadas do século XIX, tá? Então, hoje em dia, existem bastantes ilustradores nesse universo, trabalhando com ilustrações. E ilustradores até premiados, né? Que trabalham nesse universo, ilustrando livros infantos juvenis, livros para adultos, ou mesmo revistas, histórias em quadrinhos, tá? Que é uma outra linguagem, mas que se utiliza dessa ferramenta, certo? Deixando a ilustração um pouco de lado, vamos falar um pouquinho sobre a escrita e os alfabetos, tá? As escritas, elas surgem da necessidade que o homem tinha para contar as suas histórias. E então eles vão criar códigos para poder formar uma escrita. Através desses códigos surgem o quê? Os alfabetos. E através desse alfabeto, que quando você domina esse alfabeto, você pode contar uma história, tá? Os primeiros sistemas de escrita foram desenvolvidos pelos os povos sumerianos, tá? Que viveram na região da Mesopotâmia, próximo também do Egito Antigo, tá? Então, essas primeiras escritas vêm desses povos, dos sumerianos, tá? Deixando aqui, ainda dentro da questão da escrita e dos alfabetos, só para finalizar o nosso vídeo, falar de um artista, de um ícone dentro vamos dizer assim, da grafia poética brasileira, que é José da Trino, que é conhecido como Profeta Gentileza. Ele, durante alguns anos, ele pegou a área ali da Avenida Brasil, do Caju, até chegar na Rodoviária Novo Rio, e deixou várias escritas, várias mensagens nas pilastras daqueles viadutos, né? Daquelas passagens, para que as pessoas passassem e observassem, conseguissem ler mensagens
sobre gentilezas. E aí uma coisa bem interessante é que tem o quê? Tem as cores da nossa bandeira, da bandeira brasileira. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês na hora de responder o seu exercício. Leiam com bastante atenção os conteúdos do módulo 3. E qualquer dúvida, me procurem, ok? Fiquem com Deus e antes de qualquer coisa, é importante que vocês lavem as mãos com água e sabão para se prevenir contra o coronavírus. Se houver a necessidade de ir à rua, que vocês vá com máscaras. Mas é importante, fiquem em casa, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau.